Ok, meus irmãos brasileiros, amigos, irmãos, pastores, católicos, espíritas, você é brasileiro, você ama a nossa nação, né? E eu estou nessa conversa sobre justiça. Eu estou aqui com o Antônio, é um pastor. O Antônio, ele é um braço forte que a gente tem aqui, né? Amém. O Jailson, ele é historiador, é também um pastor, mas ele vai falar hoje mais como historiador e como homem de Deus, né? E vamos examinar algumas coisas fundamentais com eles, conosco aqui, né? Nesse bate-papo aqui, sobre essa palavra. Eu quero começar citando uma frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln falou o seguinte, está aqui a frase dele, mandei imprimir, ampliar, né? Abraham Lincoln falou o seguinte: nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição, né? Abraham Lincoln foi um dos principais mentores da justiça nos Estados Unidos, né? Foi presidente dos Estados Unidos 2 vezes, morreu assassinado, né? Pagou com a vida aquilo que ele ensinava e pregava, né? Bom, então, estamos aqui, gente, muito, sabe, o nosso espírito, o nosso coração, a todos que estão nos ouvindo, eu tenho um site que está no ar há 7 anos, vai para 7 anos agora em janeiro, só sobre justiça, né? É o assunto, é a justiça, né? E então eu queria ouvir o Jailson sobre essa frase aqui, né? E depois ouvir o Antônio sobre essa frase aqui, né? São pessoas da nossa inteira confiança, nós os conhecemos há um bom tempo. O Antônio, você era adolescente, né? Quando a gente conheceu, né? Então vamos rapidamente conversar em cima dessa frase aqui. Jailson, o que você tem a dizer? Amém, pastor José. Quero dar um olá para todos os pastores também, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, sejam, né, aqui junto com a gente, em nome de Jesus. Pastor, é interessante essa frase do Abraham Lincoln, porque foi um dos presidentes, né, se não um dos, mas o mais importante dos Estados Unidos, em que realmente ele lutou pela justiça, teve um apoio muito popular, como a gente tem visto esse momento também com o Bolsonaro, nosso presidente, e entendendo que o povo, como diz aqui também nessa frase, o povo, né, nós somos os legítimos senhores do Congresso. E o que nós vemos hoje é justamente ao contrário, pessoas, né, ali os ministros do STF sendo os senhores, eles não estão ali para servir, para ser dono. Do Senado, né? Ali E do Senado, da Câmara também. Então acabam que eles têm se colocado acima da nação, aqueles que realmente eles teriam que trabalhar em prol de justiça para o povo, desenvolvimento da nação, mas eles têm feito o contrário disso. É interessante também que antes de haver a nossa Constituição, só um segundo aqui, diz assim, no comecinho dela, né? Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, né? Exato. Então, concorda com isso aqui, né? Todo Sim. poder, né? Todo poder. Emana do povo, né? A gente vê, né, a desconstrução disso, né? Interesses não só aqui dentro do Brasil, mas interesses também
que vem de fora sobre... na realidade, o que eu vejo nesse cenário na política são ali interesses de fora externos dentro do nosso STF, dentro do legislativo, dentro até do judiciário, e agora escapando um pouco do executivo, com o Bolsonaro saindo fora do sistema. Nós sabemos que o Brasil hoje, ele é um campo muito... O Brasil hoje alimenta 1/4 da população do mundo. Então tem visto, né, querendo tirar nossos recursos, como nióbio, como grafeno, recursos muito, muito valiosos que nós temos hoje, e há um interesse externo de países, né, países comunistas, querendo destruir a nossa nação. A nossa nação, até nos anos de 1980, era uma nação com um PIB muito grande, pastor, maior do que o da China. E hoje o que nós vemos? Tirando esses recursos do Brasil, né, tirando esse crescimento do Brasil a partir ali dos anos 80, 85, quando cai ali vai para as diretas já, né? Vai para as eleições, sai o regime militar e entra a democracia, né? Embora eu acho que também no regime militar não tiraram a democracia, porque eram perseguidos, na realidade eram os comunistas, aqueles que trabalhavam em prol da esquerda, né? Então eu vejo esse cenário hoje, uma força externa, como o senhor já veio falando, aquelas famílias que têm ali o controle, detêm o dinheiro. Então essas famílias, eles compram todos, né? E através disso eles vão manipulando a nação. Pessoas que lutam a verdade, como Abraham Lincoln, elas vão sofrer perseguições e mentiras vão sendo lançadas para que se tornem verdades. A mentira... Eu li uma frase que vem lá do Foro de Frankfurt, que estabeleceu a ideologia cultural no comunismo, né? A cultura eram só gente dos maiores da Europa naquela época, né? Filósofos, todos ateus, né? Uma declaração de um deles que eu li foi a seguinte, que o propósito deles ao estabelecer essa cultura no mundo, cultura comunista, um dos propósitos, uma das formas seria o seguinte: eu falo para você, ele está falando da juventude, o cabeça da juventude, eu falo para você que o leite é branco. Não, pera lá, o leite não é branco, o leite é preto. O leite é preto, não é branco. Então, eu falo, nós vamos bater tanto nessa tecla até que os jovens vão entender que o leite não é branco, o leite é preto. Né? Essa é a... Fala dessa frase aqui, Antônio. Analisando aqui, lendo essa frase, né, do Abraham Lincoln, também eu quero cumprimentar a todos, né, que o Senhor esteja governando de fato, que nós cremos que Ele está sobre a nossa nação. Amém. Mas eu queria extrair algo aqui dessa frase do Abraham Lincoln, quando ele diz assim que existem, para derrubar, vamos pegar nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. O que é a Constituição? É um conjunto de leis que regem uma nação. Né? Quando o Jailson ainda há pouco falou sobre as diretas já, quando foi estabelecida, né, regida, foi construída, vou dizer assim, a nossa Constituição, eu acho que vale a pena nós observarmos algo, pastor. Será que ela de um todo ela foi feita de uma forma em prol do benefício do povo, ou para satisfazer os anseios do povo, ou ali por detrás daquilo existe um aparelhamento para que a Constituição ela não seja realmente de fato, tipo assim, vamos fazer algo, vamos projetar algo, mas vamos dentro disso preservar algo para nós de fato dominarmos com atalhos, resguardando ou nos resguardando de certos delitos, algo assim? Olha, Antônio,
Eu estava lá, sem ser político. Eu estava lá como diretor de hospital. Eu fui diretor de hospital, né, sou médico, durante 30 anos. E a Constituição de 88, nós formamos um bloco de diretor de hospital para defender a nossa bandeira lá. Né? E, então, o que aconteceu nessa Constituição de 88? Muitas votações foram feitas para favorecer esse ou aquele grupo. Isso, exatamente. Dessa forma, né? Por exemplo, nessa Constituição. Então, assim, ó, eu tenho uma proposta boa, que eu acho boa. E o Jajá tem uma proposta ruim. Mas ele fala assim, eu sei que ele não é desse jeito. E ele fala assim, ó, eu vou votar para você, para a sua passar, se você votar na minha. Entendeu? É o Uma toma lá barganha, da né? cá. É uma barganha. Então, muita coisa que está na Constituição não deveria estar. Né? E o que eu vejo mais grave é a questão da família. Né? Na nossa Constituição de 88, a família acabou. Porque tem duas cabeças. Eu sou marido, uma cabeça. A mulher é outra cabeça. É um monstro. Sim. É uma aberração. Está na Constituição de 88. De lá para cá, veio o desquite, depois veio o divórcio, foi facilitando. Hoje o divórcio se tornou... Né? A pessoa pode casar rápido, hoje e né? divorciar semana que Normal, vem. E foi algo acontecendo de uma forma progressiva. Foi. Isso não foi um boom. São veio de repente. dosagens, né? O senhor falou ainda há pouco sobre, né, a pesquisa que o senhor tem sobre essa cultura que foi implantada, uma cultura marxista que muda o comportamento do ser, que perverte toda uma pureza. Né? Então, vários ramos na sociedade, vários braços foram usados. A cultura, né? Eu lembro, né, o senhor falou da época da Constituição, quando eu estava ali, né? Eu participei lá de várias reuniões dos diretores de hospital e outras instituições da saúde com os congressistas, com os que estavam, né? Construindo a nossa Constituição. Né? A gente viu isso lá. Então, e essa influência, essa mudança de comportamento que vem muito pela cultura, e hoje, né, a gente viu, sim, muitas aberrações na cultura, muita perversão, muita mudança de comportamento, e é interessante como isso não veio como um boom, é algo progressivo, né? E as 4 linhas da Constituição ali, jogar ali dentro das 4 linhas não é fácil, porque a gente se depara com muitas coisas que elas não competem, parece que elas não contribuem para o bem, elas contribuem mais para um aparelhamento, para o toma lá da cá, eu te beneficio, você me beneficia, tanto é que a gente ouvindo as reportagens hoje, é escancarado que de falar-se assim, ó, não, mas por mais que se tente derrubar a corrupção, mas tem uma essência lá nos corredores, que elas caminham dessa forma. Né? Algo veio, parece que se aculturou, né? Essa questão dessa... como é que se fala? A corrupção é uma perversão da moral. Isso vai chegar aonde? Na marca da besta. Vai aculturando as coisas. Olha aqui, ó. Eu viajei agora lá para o sul, fiquei 4 dias fora daqui. Todo mundo com máscara. Nos aviões, aeroportos. Quer dizer, nós estamos igual o carneirinho ali, ó. Sendo discipulados para poder deixar colocar a marca da besta. Né? É um trabalho que é feito aqui, numa condição. É lento, vai uma condição. Aí vem a injeçãozinha aqui, né? Então você é vacinado, e vai. Pronto, amanhã, você deixar a marca, coloca na sua mão direita, normal. Mas é interessante o que o senhor está falando, ainda ontem eu comentei algo. Nós estávamos ali tendo uma comunhão com alguns irmãos ontem à noite, e eu lembro quando veio esse boom da pandemia, quando chegou aqui em Trindade, né?
E aí eu lembro que eu entrava no supermercado e eu levei um choque, em um dado momento, em ver poucas pessoas lá dentro, todo mundo de máscara, um distanciamento, e parecia que todo mundo estava assim, um choque no nosso comportamento. Mas isso foi A sociedade está sendo robotizada. E o que aconteceu no meio disso, pastor? Nós fomos nos adaptando a esse comportamento. Então hoje a gente se acostumou. Agora eu quero falar o seguinte, eu não gosto de máscara. Quem que gosta, né, pastor? Eu não gosto daquilo, aquilo lá para mim é uma canseira. Inclusive, e ela tira até a própria identidade. Você vai no mercado, você vai em algum estabelecimento, você olha para a pessoa, você fica imaginando como ela é. Na hora que você tira, você fala, eu pensei Você que sabe o que eu percebi, pastor? Nas pessoas usando máscara, porque você olha diretamente nos olhos das pessoas. E como você consegue ali discernir o comportamento das pessoas no olhar. Muitas pessoas abatidas emocionalmente nos olhos. Interessante, né? Um olhar cabisbaixo, um olhar baixo. Hoje o produto, eu falo como médico, eu conheço esse assunto. O produto mais vendido no Brasil hoje são antidepressivos. Então. O mais vendido. Só colocando antes que eu esqueça, pastor José, a respeito de ser lançado em dosagens, eu vejo isso como uma pesca. A gente joga lá o anzol, o peixe fisga, e aí ele vai puxando, a gente vai soltando a linha e vai puxando, vai soltando a linha até ele cansar. Então quando ele cansa, então aí ele cede. Né? Então eles estão fazendo, esses senhores do mundo, né, esses que têm trabalhado em questão do caos, né, da desconstrução dos valores judaico-cristãos, que sabemos que todo mundo ele é regido através disso, então eles têm feito isso, acaba que vai cansando e aí vem o gado que o senhor fala, né? Então repete para mim uma coisa, me explica. Vocês têm uma coisa importante. Os valores judaico-cristãos, né? Esses valores hoje, no Brasil, eles estão acontecendo, eles estão funcionando, ou está longe de acontecer? O que você acha? Porque você que é historiador, você vê um lado que a gente não vê. Sim, hoje em dia, assim, ele já teve muito mais forte, não só no Brasil, como em todo, né? Como todo mundo. Mas o que acontece? A gente vê ali a vinda da mídia, né, da TV ali nos anos 60, se eu não me engano, é isso, pastor José? A entrada de 60 alguma coisa. E as músicas também... A década de 60 foi terrível nesse aspecto. Aí ela vem a mídia, que é a TV, vem a música, que a gente também sabe que tem uma influência gigantesca. Então, pornografia. O acesso a isso... A pornografia entrou no Brasil na década de 60... através de um livro de pornografia lá de Varanasi, produzido lá. Eu já morei naquela cidade, na Índia, né? Como missionário. Então, lá surgiu um livro que ensina todo tipo de sexo pervertido, né? No ano 200 depois de Cristo. Esse livro foi publicado lá e baseado nesse livro, né? Porque no hinduísmo fala que o amor é Deus. E esse livro mostra, o centro desse livro é isso. O amor é Deus, né? Só que a Bíblia fala que Deus é amor. É o contrário, né? Então, para o hinduísmo... Então, hoje, o amor, o dinheiro, a fama... O Deus hoje é isso aí, é mamon mesmo, né? Mas você ia falando. Então, aí é isso aí mesmo. Há essa desconstrução, né, do acesso a uma mídia manipulada, uma mídia que ela não traz realmente a verdade. Então, aí eles vão desconstruindo. Aí vem também a época do ismo, né? Iluminismo, humanismo ali no século XIX. Então, vem agregando, já vem um trabalho, né, que a gente vem falando, construindo tudo para o quê? Chegar naquela a Revolução Francesa,
a Revolução Industrial, que vai tirar a mulher de dentro de casa, que aí os maridos iam para a guerra, então acaba que elas vão assumindo um papel que não é dela. Os movimentos estudantis são muito fortes. O estudantis, então, nem se fala, né? Que eles trouxeram o comunismo, né? O pensamento marxista para dentro das escolas, e ali tanto, né, os professores quanto os alunos, ali eles são doutrinados em relação a essa verdade. E eu fiz faculdade e eu vi quando eu formava em Agora, história. onde está a solução? Deixa eu ler aqui um versículo da Bíblia, porque a gente fala fazendo um diagnóstico do mal, né? E é importante fazer esse diagnóstico porque para informar a população de modo geral, né? Aquele que mostrar um raio-x da coisa. Exatamente. Só que acima dessa frase de Abraham Lincoln, nós os cidadãos somos legítimos senhores do Congresso e dos tribunais. Sim, da nossa Constituição brasileira, americana, isso é verdade. Mas há uma Constituição, essa aqui, ó. Essa Constituição, ela é eterna. E não entra inciso, não entra nada. Ela não entra nem um ajustezinho, como Nada. essa aqui, né? Como a E nossa. se tirar algo, Ai. e se colocar algo também, pega. Pega. Né? Então, nessa Constituição, eu vou ler uma frase que está na nossa Constituição. Né? Está escrito assim, ó. Então disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo, aqui está o campo virgem, o campo que está, um campo novo, né, para ser, né? E porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Olha só. Então, Antônio, é tempo de buscar o Senhor, né? De buscar a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você ore, você pode orar. Porque, na verdade, a solução aqui está na terra, a solução aqui é essa. E nós temos esperança que vai haver um sacudimento mesmo no Brasil, agora dia 7. Amém. A gente tem grande esperança que vai haver, né? A minha cidade tem 40 mil pessoas, vai ter uma carreata, buzinaço lá, que já está tudo preparado. A maior, 40 mil habitantes, mas tem muito carro, né? Lá tem agência de automóvel, tem muito carro. Então, quer dizer, uma cidade de 40 mil pessoas ela está mobilizada. Né? E o Brasil está mobilizado. Como vocês estão vendo essa mobilização, Antônio? Eu vejo agora dois aspectos nessa mobilização. Primeiro, do cidadão brasileiro, o reavivar pelo amor à pátria. Esse reavivamento, vou usar essa palavra, do amor pelo verde e amarelo, pela pátria, pela nação, né? Não está ali somente naquelas 4 linhas do campo de futebol, né? Quando tem a Copa, não. É algo que o brasileiro foi despertado ali, Antônio, novamente. Há poucos dias, está lá em cima do meu terraço. A minha casa aqui tem 3 pisos. Lá em cima, nós colocamos aqui uma bandeira do Brasil, aqui uma bandeira de Israel. Né? Mas termine o seu pensamento. E o despertamento da igreja também. A gente que já vem acompanhando o Arrependimento Nacional desde a sua fundação, desde a sua formação, a gente percebe essa batalha, que é uma guerra espiritual, é uma batalha no mundo espiritual. Existe uma conquista aqui, lógico, Deus ele considera, respeita, Deus é um Deus de princípios, né? Princípios de autoridade, etc. Mas existe uma Constituição acima dessa Constituição. Que né? é essa aqui, ó. E existe uma guerra travada no mundo espiritual. O senhor falou algo interessante sobre a nossa Constituição celestial, essa que veio do trono. Né? Essa que vai durar eternamente. Essa que vai durar eternamente, essa não passa. A Bíblia diz assim, tudo pode passar, mas as minhas palavras não, elas são eternas. Agora, esse despertamento da igreja? Agora,
o que eu percebo no lado do despertamento da igreja? É que a igreja ela está aprendendo a usar os seus recursos espirituais, um deles é a oração. Se muita coisa, a gente fazendo uma análise, né, nós tivemos um tempo atrás o sepultamento de um Brasil velho, né? E nós nem pensávamos que nós chegaríamos hoje, se nós orávamos, buscávamos, agora a coisa veio de uma velocidade tão grande. Agora, quais são as nossas armas nessa batalha? Elas são totalmente espirituais, né? A Bíblia não é são muito clara, carnais, são poderosas em Deus. para destruir fortalezas. E né? sofismas. Sofismas. O que sofisma é um engano? Eu quero só pegar um gancho aqui no que você veio trazendo, essa progressão que o senhor também falou no início, os filósofos, grandes pensadores, né, a Grécia Antiga e etc. Muito aportou pela arte, mas quando a gente começou a perceber os movimentos estudantis, as faculdades, a gente sabe que isso foi um trabalho muito bem aparelhado, inclusive pelos partidos comunistas no Brasil. Você percebe que a cultura lá nos anos 80, eu sei porque eu vivi muito isso, eu fui escravo disso. Então muita ideologia foi plantada, muito pensamento foi mudado nos adolescentes na época, 16, 17, aquela época que eu tinha mais ou menos essa idade. E isso foi trabalhado, cantado, foi plantado na mente, isso vai trazendo uma mudança de comportamento progressiva, deturpante na vida do jovem. Hoje, nós vemos pessoas com 50 anos, 50 e tantos, 60 anos, que elas são frutos de se cantar ideologia, eu quero uma para viver, esse suor sagrado é bem mais forte que esse sangue amargo, isso são tudo mensagens subliminares. Que já vai trazendo uma desconstrução no comportamento do indivíduo. Então, essas são as armas que o nosso inimigo conta. Agora, nós temos armas poderosas. Né? A Bíblia diz que as nossas armas, como o senhor falou, não são carnais, são poderosas para destruir fortalezas e anular enganos, sofisma. Onde é que o sofisma está? Na mente. Na mente. E sofisma. Essa Constituição aqui, ela destrói, ela quebra. O sofisma é um raciocínio que tem aparência de verdade. Então, ele é uma verdade aparente, ele é uma parte da verdade, mas a pior situação é essa. Quando um sofisma se estabelece no meu coração, no coração de alguém, é difícil tirar de lá. Exatamente. Muito difícil. Tornou a verdade. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, já, sobre o dia 7. Dia 7, agora de setembro. Qual é a sua impressão, as possibilidades do dia 7? Como é que você está pensando a respeito do dia 7? Eu vou até fazer um link então dessa que a gente estava conversando a respeito de como você está vendo o Brasil, a nação brasileira nesse período. O que eu vejo hoje nós temos antes a gente era refém da mídia. O que ela falava era só aquela mídia que existia. Se a gente não buscasse livros, então a gente ficaria com aquela verdade que a mídia trazia. Hoje em dia, com a internet, com a ferramenta do YouTube, Instagram, então a gente tem... Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente está levando informação que está fora da mídia. Então as pessoas, através disso, por isso que nós estamos vendo esse crescimento do nacionalismo, né? Da bandeira, do patriotismo. Então isso é muito importante. Acima de tudo, então, a oração, a igreja, ela tem se posicionado, não todos, mas alguns, né? E esses alguns têm se posicionado, ela tem avançado. Então, através dessa desconstrução das mentiras que eram implantadas na gente com a internet, buscando, então eu vejo que 7 de setembro, pastor, assim, o povo já não é mais ignorante, o povo mais que tem acesso à internet. O Brasil ainda, tem muitos lugares ainda que não tem acesso, se eu não me engano, aí 50% ou 60% ainda não tem internet nos interiores. Então, com esse acesso, com essas verdades sendo trazidas, com essas outras fontes, não só uma fonte, né, como verdade, mas essas outras também, e aí o brasileiro ele vai balanceando, ele vai vendo dentro da política, aquele que a gente sabe que tem processos, que é que deturba a verdade, então a nação ela tem se levantado, eu vejo isso, sabe, pastor, o conhecimento sendo trazido e as pessoas tomando consciência daqueles que realmente são, aqueles que estão ali disfarçados,
né? Como você falou a última palavra e agora que a gente estava falando, essa última agora, que o pastor até explicou também, me deu branco aqui. Sofisma. Né? Então essas verdades que não são verdades, são disfarces de verdades, então elas têm sido arrancadas. E eu creio que a nação agora brasileira, esse é o tempo da nação brasileira, esse é o tempo que Deus separou. Né? Lá em Atos 17 e 27 fala lá que Deus ele colocou cada local no seu tempo devido ali. Então esse é o tempo da nação brasileira como suporte tanto do Brasil como fora das nações. Né? Nós temos nós temos uma equipe, né, de pesquisadores sobre a história, pré-história do Brasil, a história logo depois do descobrimento, né, e a história atual. Você está trabalhando nessas pesquisas, né? E então, o que nós descobrimos, examinando a história, né, que o Brasil é uma extensão de Israel. A palavra Brasil é a mesma palavra para Israel, no hebraico, né? Então, é uma extensão de Israel, o Brasil. Então, há algo de Deus que você pode, visível, como o Senhor, Ele age. Antônio, vê aqui para mim, Eclesiastes 3:11. Deixa eu mostrar aqui, eu lembro um texto, deixa eu mostrar aqui, Eclesiastes, leia o 11 para mim. O 11 diz assim: tudo fez Deus Isso. formoso Esse mesmo. no seu devido tempo. Isso. Também pôs a eternidade no coração do homem. Né? Isso. Pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, só esse final aí. Uhum. As obras de Deus são feitas, a mão eterna dele está agindo. Ele é a favor do Brasil. Uhum. Por que ele é a favor do Brasil? Porque ele falou, abençoarei os que te abençoarem. Uhum. Mas não vamos tocar nesse assunto agora. Então, o fato é que ele age, às vezes eu costumo falar assim, ele age no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. Trabalha no turno da noite. Né? Tem um livro Você aqui, não né? vê, mas ele está fazendo. Né? Uhum. Você não viu, mas ele está agindo, ele está fazendo tudo que tem que ser feito. Nada foge Né? do controle. E eu creio já que esse 7 de setembro agora já está sacudindo as instituições. Amém. Aqui, ó. Derrubar homens que pervertem a Constituição. Homens, juízes, têm uma caneta poderosa, né? Estão pervertendo a Constituição. Estão desrespeitando, indo muito, muito além das suas funções, né? Então, isso, a força do povo, com as nossas orações, né? Sabe, Antônio, a minha principal oração, gente, sabe o que é? A minha principal oração, uma das principais orações hoje é que não haja derramamento de sangue. Né? Não haja. Eu estou pronto para morrer pela minha pátria. Prontinho. Né? Eu também estou, pastor. Nós estamos prontos para morrer. No entanto, quando a mão do eterno Deus move, não precisa derramamento de sangue. Não há necessidade. Entendeu? Então, mesmo que haja alguma intervenção do STM, alguma coisa, não sabemos se vai haver. Mas mesmo que haja, eu creio que não haverá derramamento de sangue. Amém. Porque a força do povo, a ação do povo é tão poderosa nessas horas, né? Você vê que já estão mudando de assunto por aí, né? O pessoal lá de cima já estão com um discurso um pouco mais
Já quer conversar? Né? Já estão querendo sentar para conversar, né, Antônio? exatamente. Agora sim, saiu, é. o Fux falou que ele cancelou a reunião que teria com o Bolsonaro. Foi cancelado, saiu agora de manhã, eu estava assistindo, que não, os ministros não vão se reunir mais com o Bolsonaro. É porque também não tem Assim. muita coisa que falar. É porque ele disse que quando mexeu com um magistrado, mexeu com todos. Então a gente vê ali, né, um complô ali, né? Mas não sabe, acho que não são todos, não. Não. Mas tem um grupo ali que realmente eles não estão muito a favor da justiça, não. É o nosso sentimento. Estamos falando como leigos. Né? Eu sou leigo nesse assunto, não sou político, né? Aqui não tem ninguém que é candidato nem nada. Né? Somos pastores que estudam a palavra de Deus. Né? Bom, eu quero agradecer a vocês muito mesmo, né? Amém, pastor. Por Obrigado. terem participado. Né? E vamos fazer mais. Esse negócio, o Lauro, acho que o Lauro gostou também. Deixa eu só. Eu vou ler mais um versículo aqui. Só pastor. para falar Isso. aqui antes, para não deixar lá como um endereço incorreto, aqui era Atos 17, 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes ordenados. Né? Então esse tempo que a gente está vendo, que nem o pastor José também bate em cima das teclas, nós estamos no lugar certo, no momento certo, fazendo o que é certo. Amém. Isaías 45, 8 diz assim: Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Pronto. Forte, né? É forte. É forte. É Isaías 45, 8. 45, 8. Gente, anota esse texto, leia, coloca no aparelho lá na sua casa. Né? Deus abençoe vocês, obrigado por sua paciência em estar conosco, viu? Amém. E vamos pedir a Deus, vamos crer que o Brasil está mudando mesmo, né? O Jordão já abriu, viu, gente? Amém. O Jordão já abriu. Já abriu. Estamos ali encarando as muralhas de Jericó agora. Amém. Né? E elas vão cair também. Aham. As muralhas vão ser derrubadas também, né? Agora, Fiquem com Deus. Um convite rapidinho. Você já deve ter percebido vários movimentos no Brasil de jejum e oração. Se você não está participando ainda em algum desses movimentos, busque, procure saber. Nós estamos aqui, né, até as vésperas do 7 de setembro. Então, junte-se a esse grande exército, né, que defende essa Constituição aqui. Ó. Amém. 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 Até. Amém. Glória a Deus.